Escolher uma ferramenta de gestão, seja ela a primeira ou seja ela a segunda, porque você quer migrar de algum lugar para uma próxima ferramenta melhor ainda, é sempre um desafio, porque você vai ter que migrar tarefas ou criar as tarefas, processos, clientes, sua empresa, sua equipe e tudo mais. Por isso que eu quis gravar esse vídeo especialmente para você que quer entender as diferenças entre o ClickUp e o Monday. São duas ferramentas muito grandes, eu acho que nesse quesito de gestão, o ClickUp e o Monday têm muito mais elementos em comum e diferenciais competitivos mais fortes do que, por exemplo, o outro vídeo que a gente já falou aqui no canal sobre o ClickUp versus o Notion, por exemplo, e o Notion é uma ferramenta gigantesca e muito boa para determinados casos. Esse vídeo está aqui no canal, mas não sai daqui agora, porque nesse aqui a gente vai discutir a diferença entre o ClickUp e o Monday, para que você veja suas diferenças na prática. Eu já vou dividir minha tela aqui com você, para que você tome a decisão mais assertiva possível, ou para migrar para uma ferramenta melhor, ou para já começar com o pé direito numa ferramenta que vai atender você, seu time, sua equipe, para que você faça do seu marketing um motivo de orgulho. Mais do que isso, escalável, né? Porque se as coisas estão só na sua cabeça, você não consegue escalar. Quando você leva isso para um software de gestão, você passa a transformar os seus infoprodutos em uma empresa organizada, e mais do que isso, você ganha habilidades de um gerente de projetos e passa a ganhar muito mais independente do contrato que você queira fechar. Eu sou o Thiago Rodrigues, eu sou lançador, estrategista de marketing. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as diferenças entre o ClickUp e o Monday. Então, para a gente começar a discutir aqui a questão da precificação, eu vou acessar uma página que no primeiro momento você acha que ela é tendenciosa, porque é uma página do ClickUp, mas sim, é importante que a gente introduza o assunto para você já entender a diferença de preço, basicamente total, entre o Monday e o ClickUp, para que você saiba quais são aí as diferenças de bolso e que você vai ter que investir. Então, a primeira página é essa aqui, que é o Monday Alternative, que ele já traz aqui na própria página do ClickUp. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, porque eu vou falar sobre esses pontos mais para frente, mas eu quero rolar a tela para baixo e vir nesse aqui, que é a diferença que você tem em dois detalhes importantes. O review que eu fiz do Notion e do ClickUp, a diferença de preço deles é de 2 a 3 dólares. É muito pequena se você for para analisar perto disso aqui. Isso aqui é um monstro. Você tem 50 dólares por mês para 10 usuários dentro do ClickUp, enquanto que para 10 usuários dentro do Monday você paga 100 dólares. É o dobro de diferença. E lembrando que aqui está em doleta, né? A gente tem que calcular aí vezes 4,7, que é mais ou menos o valor do dólar agora, que deu uma baixada, mas vamos arredondar para 5 aí. Então, aqui você vai pagar basicamente R$ 250, aqui você vai pagar R$ 500. A diferença é muito grande. E outro detalhe importante, você tem armazenamento ilimitado já no primeiro plano baratinho do ClickUp, enquanto que aqui você vai ter no máximo 20 GB nos planos mais caros. E aí a gente tem as views, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas queria pegar essa primeira página aqui para vocês, porque esse valor aqui de review é real, ou seja, você não vai ter muitos descontos, exceto se você pagar no plano anual, que eu já quero fazer essa diferença aqui com vocês. Então, entrando aqui na parte de precificação do ClickUp, a gente tem aqui, eu vou ir no plano mensal, quanto custa basicamente. Você tem o plano gratuito, nos dois você tem o plano gratuito, porém, uma diferença bizarra aqui. Você tem apenas 2 usuários gratuitos no Monday, enquanto no ClickUp você tem membros ilimitados. Isso aqui é muito importante, gente. Se você quer, por exemplo, utilizar o ClickUp para entregar demandas para os seus clientes, para que você traga de repente 3, 4, 5, 10 pessoas para o ClickUp, até para fazer uma migração de forma mais suave, sem pagar os planos, para não ter um excesso de recurso e confusão na hora de implementar, você consegue começar no plano gratuito, migrar tudo que for necessário, estabelecer seus processos e aí sim começar a pagar o plano ilimitado ou o plano Business ou Business Plus do ClickUp sem grandes dificuldades. Agora, aqui no Monday, se você tiver 4 ou 5 pessoas, você já não consegue começar no plano gratuito, porque ele te dá um limite de 2 pessoas no plano gratuito. E aí ele tem uma outra coisa que eu achei assim, o auge da bizarrice aqui, que foi, você não consegue pagar usuários isolados, você tem que pagar de 3, 5, 10, 15, 20, 25, e aí sobe o nível de bizarrice aqui, ó, de 50 para 100 usuários. Então, isso aqui significa o quê, resumindo? Se você, por exemplo, quiser começar no plano pago do Monday, você vai pagar 3 assentos usando só um. Tiago, eu tenho 2 pessoas no meu time, eu tenho 4 pessoas no meu time. Então, você vai pagar por 3 para usar 2 assentos, ou você vai ter que pagar por 5 para usar 4. Então, geralmente, você nunca vai ter um número redondo aí de pessoas, que assim, nunca vai bater essa coincidência, porque pessoas vão e vêm dentro das equipes e tá tudo bem com isso. E aí você tem um prejuízo usando o Monday, porque você tem que pagar pelo quanto eles querem. Enquanto no ClickUp, você pode pagar por membro de acordo com a sua necessidade. Se você quer começar no plano gratuito com 10 pessoas e depois pagar os 10 lugares, você pode. Se quer começar basicamente com 2 colegas no plano
business ou ilimitado aqui, você consegue e paga só pelos dois. Você não tem prejuízo financeiro aí por ter que pagar uma coisa que você não está utilizando. Então aqui a gente já tem uma grande diferença de preço que faz a ferramenta encarecer. Então aqui, por exemplo, no plano ilimitado, você tem $9 por pessoa no plano mensal aqui, que é o primeiro plano pago do ClickUp. Então aqui a gente já tem essa grande diferença aí dos preços do ClickUp. Ah, Thiago, mas esse aqui não dá tanta diferença. Se for calcular aqui, vai dar uma diferença de preço meio parecido. Sim, a diferença maior começa a ficar nesses outros planos aqui, tá? De precificação. Só que tem uma coisa, o plano pago do ClickUp, nesse primeiro aqui, você tem, por exemplo, já o armazenamento ilimitado, dashboards ilimitados, integrações ilimitadas, você já tem convidados para você convidar para o ClickUp, ou seja, você pode convidar pessoas para trabalhar dentro do seu ClickUp sem necessariamente pagar mais usuários, isso já é possível. Você já consegue criar formulários, você já consegue também ter a visualização de Gantt, tá? Então aqui ele já te dá esses recursos. Enquanto aqui, primeira coisa, se você quiser usar o Gantt, a visualização de Gantt, você já vai ter que colocar o plano padrão, que é um nome horrível, inclusive, que é esse plano padrão aqui. E para usar, gente, isso aqui é um absurdo, para usar o calendário, você tem que ter isso aqui. Enquanto isso aqui do calendário a gente já tem no plano gratuito do ClickUp, para a view de calendário. Então, inclusive ele traz para a gente aqui um diferencial das views, que é no plano pago com $25 para 5 usuários, você tem o Gantt, tem formulário, calendário, boards, os sheets e os mapas mentais. Tá? Enquanto no Monday você só tem mapas mentais, calendários e o board. Então você tem metade dos recursos aqui pagando o dobro. Olha que loucura isso, não é? Aí eu não vou entrar muito em detalhe nos próximos planos, por quê? Porque conforme eu for avançando aqui no uso das ferramentas, eu criei umas contas aqui piloto para mostrar para vocês por dentro, vocês vão entender aí grandes diferenças, fechou? E aí uma última coisa super importante sobre o preço, que é essa aqui. Quando você paga o plano anual do ClickUp, você tem 45% de desconto, enquanto no Monday você tem apenas 18% de desconto. Não preciso falar mais nada, né, em qual é a potencialmente mais barata. E aí uma última coisa que eu queria fechar com vocês aqui sobre a precificação do Monday, que tem uma última bizarrice aqui que eu não consegui entender o porquê. O Monday tem uma série de pacotes de aplicativos dentro do Monday que você tem que pagar extra. No ClickUp só tem uma coisa que você vai eventualmente pagar extra, que são as automações. Se você tiver um uso de automações mais avançado, uma frequência alta, você vai poder pagar e ter essa possibilidade de pagar pacotes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 automações por um valor fixo. Enquanto no Monday você tem aqui vários planos diferentes com features diferentes. Se você for até o rodapé aqui do Monday, ele tem aqui soluções para marketing, vendas e CRM, desenvolvimento de software e algumas outras. Por quê? Porque ele te vende basicamente pacotes separados de acordo com o objetivo que você tem. Então, assim, isso para mim é um absurdo, porque se eu quiser utilizar o CRM, montar um CRM no ClickUp, eu consigo. Se eu quiser montar, por exemplo, uma parte de desenvolvimento de software dentro do ClickUp, eu consigo, sem grandes dificuldades, tá? Então, isso eu achei muito ruim aqui no Monday, inclusive é meio mal explicado. Tem umas outras coisas aqui, por exemplo, traqueamento de tempo. Esse traqueamento de tempo aqui, enquanto é no plano Pro do Monday, você tem no plano gratuito do ClickUp. Então tem uma série de recursos aqui que você já tem no plano gratuito que quem tiver mais curiosidade, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui a gente já tem uma lista. Então, por exemplo, você não pode minimizar tarefas dentro do Monday, você não tem o Notepad, você não tem usuários ilimitados, que isso já tem no plano gratuito do ClickUp, você não tem, por exemplo, o View Activity, que é basicamente as atividades que que transitaram dentro do workspace ali. Você basicamente também não consegue gerenciar, não consegue marcar as pessoas em comentários dentro do ClickUp. Isso aqui é muito legal, do Monday, quer dizer, isso é muito legal porque no ClickUp a gente faz e usa muito, tá? Você não tem basicamente os perfis, que é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente, e você não tem conversação e chat. Então, se você quiser, por exemplo, substituir o Slack pelo ClickUp, você também consegue, se a maior prioridade for o chat. O ClickUp é possível no plano gratuito, tá? Que fique claro, no plano gratuito você já tem o chat que já substitui o Slack. Então, o plano gratuito do ClickUp te dá tudo isso aqui e o plano pago do Monday ainda não tem todos os recursos do ClickUp. Então, nessa primeira etapa de preço, essas são as grandes diferenças. E talvez você já tenha percebido, já tenha caído a ficha para você, que é muito mais caro usar o Monday do que o ClickUp, principalmente se você está começando e até quanto mais sua empresa cresce, mais caro vai ficar.
Então agora eu criei aqui uma conta no Monday e uma conta no ClickUp, tá? O ClickUp eu queria mostrar para vocês um detalhe importante, que o Monday não me deu essa permissão. Eu criei uma conta aqui de piloto e tal, fui testando algumas coisas e essa é a página inicial do Monday com a conta já criada. Quando você cria uma conta no ClickUp, vai te mostrar isso aqui. Então você pode personalizar o seu nome do seu workspace, tá? Você pode customizar o seu avatar. Aqui eu coloquei essa foto laranja e preto aqui, é uma foto mesmo. Você pode colocar qualquer outra ou colocar só uma cor e tal, o que você quiser. Então eu vou pegar só essa cor laranja aqui, em termos de exemplo só. Ele vai perguntar quantas pessoas vão trabalhar com você, eu vou colocar aqui que eu não sei, e aí ele já vai te dar a opção de convidar pessoas, ou por enquanto não, vai trabalhar só eu mesmo aqui, ele já tira a opção ali. Ele pergunta se você quer importar tarefas, isso aqui é muito legal, o Monday não me deu essa opção, se eu quero já importar, inclusive importar do Monday, tá? Você consegue fazer isso e, Thiago, eu perdi essa parte e não queria importar. Já de cara, fique tranquilo que você consegue importar tanto do Excel, quanto do Asana, quanto de qualquer outra ferramenta depois sem grandes dificuldades, beleza? Não vou importar nada, beleza, Play with ClickUp. Enquanto no Monday, já enquanto ele carrega aqui, eu quero mostrar para vocês, eu achei inicialmente essa tela do Monday uma bagunça. E eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da tela inicial do ClickUp para essa tela aqui do Monday. Então, vou começar explicando aqui essa barra lateral. Aqui no Monday a gente tem essa barra aqui, tá? Clicando aqui ele expande para a gente, enquanto no ClickUp nós temos essa aqui. Uma primeira diferença bem grande aqui é que a gente tem uma série de visualizações diferenciadas aqui no ClickUp e personalização. Tem vários estilos diferentes aqui de barra, inclusive uma delas é muito parecida com a do Monday. Olha aqui, ó, é muito parecida, não sei quem copiou quem, mas voltando aqui, ele tem aqui também uma última opção, que é essa aqui um pouco mais moderninha. Eu, particularmente, gosto de usar muito essa aqui e me atende super bem, tá? Você pode deixar ela em negrito, pode deixar ela colorida, né? Aqui em Dark Side. E se você quiser, você pode ativar o Dark Mode clicando aqui embaixo também. Eu acho que fica bem elegante e fica muito legal. Aqui no ClickUp a gente tem algumas opções similares, inclusive muito similares ali ao do ClickUp. E você tem também essa opção aqui, tema. Então você pode deixar o tema noturno, por exemplo. Você pode alterar o tema para escuro, você pode deixar ele padrão do sistema, aí você pode aqui deixar ele da forma que você quiser. Eu vou deixar o ClickUp escuro e o Monday aceso aqui, digamos assim, para a gente ter uma diferença quando eu mudar de tela, beleza? Então, vamos para a homepage aqui e as primeiras considerações. Então, o ClickUp, ele tem aqui o lineup, tem o Trending e o My Work. Vou explicar aqui basicamente o que é. O que é o Lineup? O Lineup são tarefas que eu estou trabalhando agora. Então, se você entrar no meu perfil ou no perfil de algum colaborador seu, você pode clicar aqui, adicionar tarefas, remover tarefas ou alterar prioridades. Isso aqui, pelo que entendi, no Monday você não tem isso aqui, tá? Você tem uma coisa de uma caixa de entrada, recente e área de trabalho, tá? Que é o que seria o Space aqui dentro do ClickUp. Aqui você tem o seu trabalho, então aqui você já pode criar um primeiro filtro de trabalho para hoje, tarefas que são de hoje, tarefas que venceram, tarefas que estão para vencer ou pela frente e tarefas que estão marcadas para mim, ou seja, eu como responsável, mas estão sem datas. Aqui no ClickUp você tem só isso aqui, recente, caixa de entrada e minha área de trabalho. Então já tem uma pobreza aqui inicial de usabilidade muito grande, porque isso aqui realmente é muito útil, inclusive no meu treinamento eu ensino a acelerar a rotina do gestor, entrando aqui e usando essa parte da ferramenta justamente para que você tenha uma rotina de gestão muito mais assertiva. E aí, você tem aqui também, eu vou até fechar isso aqui, olha como fica no fim das contas, eu vou fechar todos esses opcionais aqui, essa é a tela, e aqui você já tem inclusive um calendário aqui diário, que é lindo inclusive do ClickUp, já te mostrando o que você tem para hoje, qual a ordem das atividades, as atividades vão aparecendo aqui, e você inclusive pode adicionar tarefas por aqui. E aí falando dessa barra esquerda lateral aqui, o que a gente tem no ClickUp? A gente tem a homepage, as notificações, e aqui a gente tem as metas, tá? Que a gente já consegue ver aqui e configurar elas depois. Eu não vou entrar em detalhe no que são as metas, acho que é recurso mais avançado que vocês não vão utilizar no primeiro momento. Aqui a gente tem as notificações, tá? Então tem todas não lidas, foi mencionado e atribuídas a mim. Isso aqui no ClickUp é muito parecido, só que de uma forma muito mais bonita, ela vai aparecer numa listinha aqui, enquanto aqui já aparece já filtrado, e às vezes não é muito interessante isso aqui, porque você também consegue filtrar, se você quiser, de forma opcional, ou apenas se foram mencionadas para você. Em termos práticos, elas são parecidas, mas o ClickUp ganha em 100% aqui na forma de visualização. Outra coisa legal que aqui tem nas duas, que é a caixa de entrada. Só que o Monday já traz pra gente isso aqui no formato de notificação, tá? E aqui no Monday ele traz essa parte de caixa de entrada que seria basicamente o chat deles. Vou falar mais sobre o chat mais pra frente, tá? A gente tem aqui no ClickUp os favoritos, os spaces, os dashboards e os docs, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o que ele chama aqui de meu trabalho,
que é onde basicamente tem as tuas atividades. Só que qual que é o problema disso aqui? Você perde uma visualização de projeto e de usabilidade. Porque no ClickUp, o que é o ideal da gente fazer? A gente clicar aqui, por exemplo, ou na nossa homepage e já ter as nossas atividades aqui, então você acessando já tem as suas atividades, ou você clica aqui no seu Space ou numa pasta, numa lista, tá? Que eu vou criar algumas aqui com vocês daqui a pouco, só para vocês entenderem como é fácil criar as coisas aqui e fazer a gestão. Agora, para o ClickUp, eu sinceramente, vou ser extremamente sincero com vocês, eu acho que no primeiro momento parece ser mais fácil usar o Monday, só que depois você, porque ele naturalmente já tem essas barrinhas aqui, tá? Feito, parado, em progresso, ele te dá aqui umas formas visuais um pouco, talvez, mais divertidas até, e o ClickUp você tem que personalizar isso aqui e que é muito fácil de você fazer. Basta você, eu vou criar uma pasta aqui para a gente entender como isso funciona. Pasta de teste, vou criar uma lista aqui que é teste 1 e teste 2, ok? Então vou clicar aqui, vou selecionar aqui os status que eu quero que tenha nessa minha pasta e eu vou selecionar os status aqui de marketing, que são status muito utilizados aí por todo mundo, beleza? Então aqui a gente tem o Space, se eu clicar no Space eu vou ver tudo que tem dentro do Space, se eu clicar na pasta, tudo que tem dentro da pasta, e se eu clicar numa lista, eu vou ver só o que está dentro daquela lista ali. Então como que funciona basicamente a questão dos status? E aí a gente pode vir aqui e configurar para que os status sejam mostrados aqui. E aí ele vai mostrar para a gente os status das atividades. Então, vou criar uma atividade aqui, atividade 1. Ele já vai mostrar aqui para a gente, beleza? As atividades que a gente tem aqui com o status aqui também. Lembrando que a gente pode configurar todo o nome e as cores também nos status. Ele vai alterando aqui e ordenando para a gente de acordo com os status que a gente tem aqui, as tarefas em termos de execução. E uma coisa legal que eu acho do ClickUp é que ele separa as atividades que estão em revisão, as atividades que estão em progresso. No Monday ele mostra tudo meio junto aqui. Eu não gostei disso, por exemplo, se está feito, feito ou parado, ele mostra aqui basicamente na mesma linha e num grupo. E esse grupo que ele chama seria quase a lista, mas não é bem a lista aqui do ClickUp. Então, resumidamente, o que eu achei das minhas impressões do ClickUp e o Monday até aqui? Num primeiro momento, o Monday é um pouco mais intuitivo de utilizar. Depois que você chega num determinado uso da ferramenta, você vai ter certas dificuldades em personalização. E aí é onde o ClickUp sai em disparada na frente, porque você tem muitas formas de personalizar as colunas, criando novas colunas personalizadas de drop-down, de texto de área longa, de data, de progresso, numérico, checkbox, e-mail, enfim, fórmulas, você consegue criar fórmulas, localizações, financeiro, então você consegue criar muitas personalizações aqui dentro do ClickUp, que no Monday você vai ter uma determinada dificuldade a mais, tá? Você pode personalizar, tem aqui inclusive umas sugestões deles, mas eu achei mais difícil de criar isso dentro do Monday, tá? E aí é uma opinião e uma experiência minha. Agora, pegando aqui a questão das atividades, quando a gente clica aqui, ele tem essa forma aqui de mostrar para a gente as atividades. Então ele vai mostrar atualizações, tá? Arquivos e log de atividades. Agora, isso aqui eu achei que o ClickUp ganhou em disparada. Se eu clico numa atividade, ele já me mostra em uma única tela a possibilidade de criar uma descrição extremamente elegante. Então, se eu digitar barra aqui, por exemplo, ele me dá a oportunidade de colocar colunas aqui dentro, divisores, listas, colunas, bloco de código, enfim, eu consigo personalizar isso aqui e deixar muito bonito. Enquanto no Monday, olha o máximo de personalização que ele me dá. É isso aqui, ó, parece um notepad, parece um bloco de notas extremamente simples. Ah, Thiago, funciona, beleza. Mas para quem gosta de capricho, o ClickUp sai na frente. Você pode adicionar as tags por aqui, enquanto no ClickUp, enquanto no Monday eu não vi aqui onde que coloca tag. Tem gente que gosta de usar, eu não uso muito, mas tem gente que gosta de utilizar. Aqui eu já consigo ver o log de atividade dessa tarefa e aqui eu tenho que clicar para ir no log, ele me mostra aqui, mas aqui eu já vejo direto e consigo já comentar, inclusive criar comentários personalizados, onde eu consigo mencionar pessoas, mencionar atividades, eu consigo gravar a tela aqui dentro de um comentário e criar um tutorial aqui dentro e deixar esse tutorial gravado dentro de uma atividade no ClickUp, enquanto aqui no Monday você não tem esse recurso nem pagando, tá? Pelo menos não que eu tenha encontrado aqui. E aí aqui a gente já consegue adicionar subtarefas, aqui no Monday a gente não consegue, não entendi aqui muito como eles trabalham com subtarefas, para ser sincero, tá? E aqui a gente já consegue fazer o upload dos arquivos, enquanto aqui a gente tem que clicar nele para fazer o upload aqui do lado, tá? Inclusive, olha, tá pedindo para eu ver minha conexão com a internet, eu tô com a internet ativa aqui, doideira. Mas enfim, aqui eu já consigo fazer subtarefas e é a subtarefa 1 e subtarefa 2, eu consigo adicionar ela por aqui e verificar aqui na minha lista, maximizando. E olha como fica bonito, como é que eu consigo criar tarefas mãe, digamos assim, que são blocos de tarefas maiores,
e um processinho aqui embaixo, enquanto no Monday eu não entendi como a gente consegue fazer isso aqui. Você consegue, aqui ó, adicionar subitem. Nossa, ele ficou com um subelemento aqui, recolher. Nossa, olha como a usabilidade é diferente. Um clique, dois cliques, aí ele abre. Um clique, dois cliques, ele abre. Enquanto eu venho aqui no ClickUp, um único clique, eu já tenho basicamente tudo que eu preciso ou que eu não preciso, tá? Tem mais essa diferença aqui de usabilidade. Uma outra coisa que no Monday a gente não tem muito, e aí que começa a ficar confuso, porque a hierarquia visual disso aqui começa a ficar péssima, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Com quem acha que o Monday funciona, que entende, maravilha. Aí tem uma coisa importante, a gente fala assim, ferramenta boa é ferramenta que funciona. Eu já falei muito isso, só que tem uma questão. Ferramenta boa é ferramenta que funciona. Se você for, por exemplo, um fazendeiro e você pegar um arado de 1960, vai chegar no mesmo resultado. Você vai conseguir plantar, vai conseguir semear na sua terra ali, vai regar as coisas com a mangueira e vai conseguir ter lá o seu plantio com algum determinado resultado. Mas você também pode, de repente, ter a oportunidade de comprar uma boa máquina, bons equipamentos, que fazem até o trabalho pesado por você e você trabalha de uma forma mais inteligente. E aí é onde a ferramenta se destaca, principalmente pela produtividade e pelo resultado final. Então, se você acha que ferramenta boa é ferramenta que funciona, eu te respeito até um determinado ponto. Depois disso, é a gente entender qual que é o ganho ou a perda de produtividade, e é por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês, fechou? E aí, uma última coisa que eu queria trazer aqui para vocês, que são as views, né? No ClickUp, a gente tem aqui, por exemplo, todas essas formas aqui de views. A gente tem o board, a gente tem o calendário, a gente tem o Gantt, timeline, box, table, mind map, workload, activity, map, whiteboard, doc, chat, embed e form. Isso aqui tudo são formas de visualizar atividades e formas de você enriquecer a tua gestão. Por exemplo, se você quiser adicionar um doc ou um form só dentro dessa lista aqui para receber informações, organizar informações dentro dessa lista, você pode. Enquanto no Monday você não consegue isso aqui nem pagando. E aí, dependendo da forma de visualização que você queira, você vê as mesmas atividades que a gente colocou aqui, por exemplo, no formato de lista. Você pode clicar aqui, vem board, por exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, as tarefas estão em aberto, ele voltou aqui para em aberto. São as mesmas atividades, com os mesmos status, só que com personalizações diferentes. Aqui eu vou adicionar um calendário, por exemplo, e vale reforçar, o calendário no Monday é só na segunda categoria de plano pago, enquanto no ClickUp você já tem isso no plano gratuito. Porque não faz sentido, gente, você cobrar numa ferramenta de gestão a pessoa utilizar um calendário. É uma loucura do mundo, é para te obrigar realmente a pagar. Eu achei meio mercenário isso. Agora, a gente vem aqui, por exemplo, para a parte do ClickUp, você já tem isso aqui no recurso, no plano gratuito. Nem precisa pagar para isso. E aí você tem várias dessas outras formas aqui. Algumas no plano você vai precisar pagar para utilizá-las de alguma forma, mas você tem todas elas um limite já gratuito de uso, ok? Agora aqui, vamos adicionar visualização. A gente pode adicionar um gráfico, um painel, Kanban, Gantt, cartões, formulário e galeria de arquivos, tá? Aqui no ClickUp a gente tem todas essas e muito mais. Como eu já mencionei para vocês, o comparativo aqui vai ficar no chinelo. Então, o que eu queria trazer para vocês de modo geral e um resumo total aqui dessa ferramenta. Inclusive, reforçar, não é o meu objetivo falar nesse vídeo aqui como utilizar nem o Gantt, nem o ClickUp e nem o Monday. São ferramentas diferentes que aqui em termos de gestão, e aí eu quero pegar um gancho que eu falei lá no comparativo do Notion e do ClickUp. O Notion e o ClickUp tem uma honestidade entre elas muito maior. E a maior diferença entre o Notion e o ClickUp, para quem está curioso, para quem já utiliza, é que o Notion você precisa personalizar, você tem um esforço de personalização muito maior para você ter, por exemplo, spaces e tal dentro do Notion, até é possível, só que você tem que ter uma noção de processo muito maior, enquanto o ClickUp já te dá essa facilidade. Agora, no Monday, ele é mais simples, só que ele é mais simples de um jeito meio emburrecido, porque ele te limita nos planos, te dando menos recursos do que o ClickUp, ele te limita te colocando numa visualização muito simplista, e aí tem um simples sofisticado e tem um simplista empobrecido. Eu acho que o Monday, nesse caso aqui, é um simplista empobrecido. Pô, todas as chances que eu tinha de um dia ganhar um patrocínio do Monday acabaram nesse vídeo. Mas posicionamento é isso. Eu acho o ClickUp do caralho, eu uso a ferramenta, pra mim dá super certo e pra várias das pessoas que me acompanham dá super certo. E o Monday eu achei que eles são desonestos em termos de planos. Não que a ferramenta ou a empresa seja desonesta, não é isso que eu estou dizendo. Estou deixando claro aqui que comparando com o ClickUp, a desonestidade de preço é muito grande. Então, estou me posicionando dessa forma aqui com vocês, por quê? Porque eu quero que vocês tenham mais agilidade,
menos gasto e um ótimo retorno de investimento nas campanhas de marketing de vocês. Só que retorno de investimento, muitas das vezes, nas campanhas de marketing, não significa só ganhar mais. Às vezes é ter um custo fixo menor. Se você, por exemplo, consegue economizar aí, como eu mencionei em um determinado momento do vídeo para vocês, R$ 250 por mês de uma ferramenta, por ano, você vai economizar aí R$ 3.000. Qual que seria a diferença, por exemplo, de investir R$ 3.000 por ano a mais de tráfego aí na sua empresa, ou de pagar salários melhores para os seus colaboradores? Enfim, direcionar como você achar melhor essa verba, seja até para pôr no seu bolso se você quiser. É muita grana, faz bastante diferença e quanto mais recurso você precisa, mais caro vai ficando o Monday em termos de planos. E lembrando que os recursos são bem limitados e um recurso que o Monday assim fica para trás já no primeiro plano, que é ele te dá 5 gigas para você ter armazenamento ali dentro do seu Monday no primeiro plano, enquanto já no primeiro plano pago, com um usuário, você já consegue, com $5 por mês, ter ali armazenamento ilimitado dentro do ClickUp. Então, as diferenças são muito grandes. Eu acho que a usabilidade em geral do ClickUp ela pode ser um pouco mais difícil inicialmente, uma por conta da dificuldade do idioma e segundo porque você tem mais recursos naturalmente, enquanto no Monday você vai ter recursos empobrecidos que vai gerar uma certa facilitação inicial, mas uma extrema dificuldade quando você precisar escalar o seu negócio. Então, pensando em longo prazo, se você é um tipo de pessoa que pensa um pouco mais no depois da sua empresa, fica nítido para você qual das ferramentas você deveria escolher. Se você quiser conhecer mais sobre ClickUp, entender todas as diferenças, recursos, estratégias e táticas para profissionais de marketing, tem uma playlist só ensinando táticas de marketing com ClickUp aplicado aqui no final desse vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês e também na descrição. E se você vai começar a utilizar o ClickUp agora, usando o meu link de referral, ou seja, meu link de indicação aqui da descrição do YouTube, use o link de afiliado para criar sua conta e em seguida começa a aprender a utilizar o ClickUp na prática com quem já está tendo resultado com ela, com quem tem mentorados ensinando o ClickUp para aplicar em agências, aplicar em infoprodutos, enfim, tirar um infoproduto só do âmbito de infoproduto e transformar ele numa empresa organizada. Tamo junto, moçada. Até mais.